A proteção dos animais é um tema cada vez mais relevante, com a sociedade exigindo práticas éticas e legislações que garantam seus direitos. A proibição de testes em animais para cosméticos reflete um avanço na luta pela crueldade zero, mas também levanta debates sobre a eficácia das leis. Hoje, conversaremos com o advogado e professor de direito Yuri Fernandes Lima sobre como o Brasil está enfrentando essas questões, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos discutir o direito dos animais e a legislação que proíbe testes em cosméticos, explorando avanços, desafios e impactos dessas leis na sociedade. Olá, Yuri, tudo bom com você? Tudo bem, Renata, e com você? Tudo jóia. Yuri, antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional. Certo. Bom, eu sou advogado, formado há um pouquinho mais de 20 anos. Sempre atuei com direito empresarial e de uns anos para cá eu comecei a me envolver com o direito animal. Então eu fiz mestrado na Universidade Federal da Bahia, e o meu tema foi sobre a indústria de ovos, os maus tratos e a crueldade envolvidos nessa indústria. Atualmente eu estou concluindo o doutorado na Universidade Federal do Paraná. O meu tema é o direito à informação do consumidor de produtos de origem animal. E aí eu tenho feito uma série de palestras, dado aulas em alguns cursos de pós-graduação, escrito artigos, capítulos de livro, e na advocacia eu venho atuando também na área do direito animal. Então, eu atuo em casos no Brasil todo, envolvendo todo tipo de questão relativa aos animais. Maravilha. E, Yuri, eu sei que é um tema assim, super sensível, né? A gente tem, inclusive, algumas manifestações até do judiciário proibindo, né, algumas práticas, algumas ações, muitas vezes até considerando aí o animal com direitos, né? Da mesma forma aí que nós, seres humanos, que o homem. Teve até, acho que no passado, uma discussão se cabe mandado de segurança, né, em nome de algum animal ou não. Então, a gente já sabe que o judiciário muitas vezes enfrenta esses temas. Mas como que a legislação brasileira ela define o direito dos animais? Ótima pergunta. Nós temos na nossa Constituição Federal, no artigo 225, que trata do meio ambiente, é o capítulo dedicado ao meio ambiente, nós temos nesse artigo o que chamamos de regra da vedação da crueldade. Está no parágrafo 1º, inciso 7º. Então, no Brasil é vedada pela Constituição Federal qualquer prática que cause crueldade a animais. E daí nós concluímos que o Constituinte considerou os animais, partiu do pressuposto de que os animais são seres sencientes, né? Ou seja, eles sofrem, eles sentem e eles têm consciência disso, né? Isso já foi, inclusive, ratificado pela ciência desde a Declaração de Cambridge de 2012. Então, a partir do momento em que os animais são considerados seres sencientes e que são proibidas práticas cruéis em relação a eles, nós podemos deduzir que no ordenamento jurídico brasileiro, os animais são sujeitos de direitos, pelo menos do direito de não ser submetido à crueldade, sujeito do direito a uma existência digna. Né? Então, o direito animal brasileiro ele parte dessas premissas. Tá? E depois nós temos também outras leis, como a Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, que no artigo 32 tipifica o crime de maus tratos. Nós temos uma pena branda no Brasil ainda para esse crime, mas recentemente, com o advento da Lei Sanção, que ficou nacionalmente conhecida, a pena para esse crime em relação a cães e gatos foi aumentada. E agora, coisa de uma semana, o caso também que chocou o Brasil, do cavalo branco da cidade de Bananal, aqui no interior de São Paulo, fez já com que vários projetos de lei fossem apresentados na Câmara dos Deputados para aumentar as penas do crime de maus tratos para equídeos também.
né? E aí temos várias outras leis federais, estaduais e municipais, inclusive algumas leis estaduais, como de Minas Gerais, por exemplo, que expressamente dizem que os animais são sujeitos de direitos, né? Então, resumidamente, é isso. Uhum. E daí, Yuri, quando a gente fala, né, na questão de. A gente traz essa discussão do direito dos animais para cosméticos, porque, né, acho que é de conhecimento de todo mundo, acho que não só cosméticos, mas muito dos produtos que nós humanos usamos, anteriormente ele acabou sendo testado em animais até para ver qual que é o risco para a nossa saúde, né? Uhum. E eu queria saber, assim, como que diz a lei, então, diante da né, em relação a essa proibição de testes em animais para cosméticos? Esse foi um avanço recente que o Brasil teve, acompanhando aí vários outros países do mundo. É uma discussão bastante antiga a questão dos testes em animais, alvo de manifestações, de luta popular há muitas décadas já no mundo todo. E agora nós finalmente temos uma lei federal que proíbe expressamente os testes em animais, não só para cosméticos, mas também para produtos de higiene pessoal e de limpeza, né? Na esteira aí de vários outros países do mundo. Nós não temos ainda a proibição, que isso é um passo já um pouco mais complexo, para medicamentos, por exemplo, vacinas, etc. Mas para cosméticos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza, no Brasil agora nós temos essa proibição expressa, tá? Por meio da lei 15.183 de 2025, que alterou a conhecida Lei Arouca, que é a Lei 11.794 de 2008, que é a lei que regula experimentação científica e em outros tipos em animais. Uhum. O Brasil, então, né, pelo que eu entendi, ele deu um passo mais próximo em relação à legislação internacional, que eu acho que aí os países europeus eles estavam mais avançados em relação a essa proteção, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos da nossa legislação atual sobre esse tema. Bom, o ponto positivo maior é justamente nós termos a proibição agora, né? Acho que até demorou, porque na União Europeia, por exemplo, essa proibição existe desde 2004, né? O Chile foi um país também que proibiu recentemente, nesse ano de 2025. Então, o ponto positivo maior é esse. Um ponto negativo que eu posso apontar é que essa lei ela dá o prazo de 2 anos para que as autoridades sanitárias comecem se organizem, né, para fazer a fiscalização dessa lei. Então, a gente vai ter aí ainda um período de 2 anos, que é compreensível, mas que a gente ainda vai precisar desse tempo para que a lei, vamos dizer assim, seja efetivamente cumprida, né? Um outro ponto que a gente pode pensar é a questão da penalidade. Nós temos na própria Lei Arouca algumas penalidades administrativas, né? Então, por exemplo, imposição de multa, advertência, e de toda forma nós vamos recair lá na Lei de Crimes Ambientais, no crime de maus tratos. Inclusive, lá no artigo 32 já existe um parágrafo dizendo que comete o crime de maus tratos quem fizer o teste em animais quando houver alternativas já científicas desenvolvidas, né? Então, talvez esses dois pontos sejam um pouco frágeis, como são para várias outras questões, né? Então, a questão da fiscalização e a questão da pena, né, em caso de descumprimento. Uhum. E o Brasil, né, você falou aí da fiscalização, porque é óbvio, né, a lei é super importante, mas se a gente não tiver uma fiscalização para verificar o fiel cumprimento ali à legislação, essa lei muitas vezes, né, a gente brinca que é uma lei que não pega, que ela é difícil de ser implementada. O Brasil, né, você falou aí desses 2 anos para a indústria se adequar, e como que está a fiscalização, né, para o cumprimento dessas leis? O governo também tem se movimentado para aumentar, para melhorar a fiscalização? Como que
como que o país está se mexendo para que, de fato, a lei seja cumprida? Nesse ponto específico, a gente, como a lei acabou de ser promulgada, nós ainda não temos nada em termos dessa fiscalização, né? É uma coisa que a gente vai precisar acompanhar nos próximos 2 anos. Mas, de forma geral, até para outras questões, é sempre importante a gente conclamar a sociedade, né, a fazer esse papel de fiscalização, não só em relação a esse tema dos testes, mas em relação a tudo, né? Até ontem mesmo à noite, estava dando aula num curso de pós-graduação da PUC do Paraná, e eu sempre falo isso, eu falei para a turma, nós precisamos exercer a nossa cidadania, né? Então, nós precisamos fazer esse trabalho de fiscalização dos órgãos públicos, das instituições, e fazer as denúncias sempre que houver um descumprimento, que nós soubermos de um descumprimento da lei, né? Seja essa lei que a gente está falando, seja qualquer outra. Um órgão sempre importante de ser acionado é o Ministério Público, né? Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa aqui que vá nos ouvir, ela, sabendo de alguma ilegalidade, de algum descumprimento, ela tem que fazer a denúncia para o Ministério Público. É bem importante isso, né? Porque aí o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, ele vai tomar as providências cabíveis para investigar se de fato há o descumprimento e, em havendo, tomar as providências administrativas e judiciais cabíveis, né? Então, esse nosso papel é sempre bem importante. E aproveitando rapidamente para falar essa questão da fiscalização, com relação às atividades agropecuárias, que foge um pouco do nosso tema, mas tem a ver com a questão da fiscalização. Nós tivemos recentemente no Brasil uma lei que ficou conhecida como a Lei do Autocontrole. Veja que absurdo. Essa lei determina que a fiscalização da pecuária, ela deixe de ser feita pelo governo, né, que hoje é feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e passe a ser feito pelos próprios produtores. Por isso que chama Lei do Autocontrole, né? Então, a gente vai ter no Brasil, se essa lei não for revogada judicialmente, já tem ações judiciais ajuizadas contra ela, nós vamos ter uma autofiscalização de uma atividade, né? E isso é bastante complicado. Então, eu trago isso porque, no caso dos testes em animais para cosméticos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, a lei já diz que essa fiscalização tem que ser feita pelas autoridades sanitárias, né? Eu espero que isso se mantenha dessa forma, que não haja nenhuma alteração futura, né? Porque você imagina se as próprias fabricantes desses produtos tiverem o poder de se autofiscalizar. Então, são todas essas questões bem importantes que a gente tem que ter em mente. Tá. Yuri, agora deixa eu entender, né? Essa autofiscalização, em nenhum momento teria uma fiscalização do Estado. Não seria assim, as indústrias, de repente, elas se autocontrolam, mas eventualmente eu posso ter ali algum momento de uma fiscalização por parte do Estado. No caso dessa lei do autocontrole, a fiscalização passa a ser dos próprios produtores. Tá. Eu acredito que judicialmente essa lei não vá se manter, né? Mas temos que aguardar. Porque assim, eu sei que é um assunto super polêmico, né? Eu talvez não seja totalmente contrária, mas eu acho que isso só acaba funcionando mesmo numa sociedade com uma consciência mais, mais firme, né? Mais consolidada em relação ao que precisa, ao que é certo, ao que é errado, né? A obediência mesmo. Perfeito. Então, eu acho que quem quer fazer certo vai continuar fazendo certo, quem quer fazer errado vai continuar fazendo errado, né? Mas talvez aí, acho que para tudo, né? A gente fala muito na questão ambiental, que é tudo muito demorado e que talvez você dá uma autonomia maior para as atividades, isso traria uma celeridade maior. Então, assim, isso eu não sou contra. Mas, eu acredito que, de vez em quando, você precisa ter uma fiscalização por parte do Estado, né? Não dá para deixar tudo sempre na mão da iniciativa privada, porque cada um vai fazer do jeito que bem entende. E isso atrelado a uma forte consciência, né? Consciência social. E, infelizmente, eu ainda acho que estamos longe de se ter esse entendimento de, né, exatamente do que é certo e do que é errado, sem o Estado por detrás para fiscalizar.
Então, talvez aí seria o melhor dos mundos, né? Mas eu acho que estamos ainda um pouquinho longe desse mundo ideal, né? Então, e daí, Yuri, eu queria saber de você, você falou ali da questão da lei de crimes ambientais e tudo mais, né? Mas para quem descumpre essa proibição ali de testes com os animais, qual é a penalidade, né? O que realmente a pessoa ela pode ter como pena? Pessoa, empresa? Então, na lei Arouca, porque essa lei nova, essa lei 15.183, ela não traz penalidades, né? Ela faz uma alteração da lei Arouca, e na lei Arouca a gente tem as penalidades que vão desde advertência, até multa de 5 a 20 mil reais, interdição temporária, suspensão de financiamentos, interdição definitiva, né? Então a gente tem essa gradação de penalidades, né? E aí vai depender muito da análise do caso concreto e da fixação dessa penalidade pelo órgão sanitário, no caso, né? E lá na lei de crimes ambientais, a gente tem, como eu estava dizendo, né, a gente tem uma pena muito branda para o crime de maus tratos. Hoje, sem ser para cão e gato, a gente tem uma pena de 3 meses a 1 ano e multa, né? Mas a gente sabe que testes sempre foram feitos também em cães e gatos, né? A gente teve aqui em São Paulo aquele famoso caso do Instituto Royal, em que os beagles foram resgatados por ativistas que eram submetidos a testes, né? Então, se houver um descumprimento dessa lei com cães e gatos, a gente pode ter uma pena que foi incluída pela lei sanção, que é de reclusão de 2 a 5 anos, além da multa e proibição de guarda, né? Que aí não seria o caso de testes. Agora, se a gente tiver testes em outros animais, como também ocorre, coelhos, ratos, macacos, né? Aí, infelizmente, a gente ainda vai cair nessa pena de 3 meses a 1 ano, além da multa, tá? Agora, isso também não significa que a gente não possa continuar lutando, como já existe muita luta no Congresso, muitos projetos de lei para aumentar essas penas, né? Tá. Yuri, essa pena aí, né, até 1 ano, independe se eu tiver com um animal ou com 10, 100 animais fazendo teste, né? É uma ótima pergunta. Que acaba sendo talvez uma incoerência, né? Então, mas foi uma ótima pergunta, Renata, porque o que já vem acontecendo nos casos concretos é justamente uma soma das penas para cada animal, né? Não sei se você se lembra, aqui em São Paulo nós tivemos aquele caso da Dalva, que era uma pseudoprotetora que, na verdade, matava todos os animais, né? Ela foi condenada, eu não me lembro agora exatamente, mas assim, ela teve uma condenação em primeira instância, depois em segunda instância essa pena foi majorada, coisa de 15 anos mais ou menos de prisão, né? Por quê? Porque justamente foram somadas as penas de todos os animais. Então, nesse caso, se a gente tem muitos animais ali testados, a gente pode sim, né, ter a soma dessas penas e aí atingir uma limite maior, um pouco mais justa. Tá, perfeito. E eu te perguntei, né, a respeito do Brasil comparado a outros países. E na questão da penalidade, né? Como que os outros países eles têm também aplicado essas penas? O Brasil está distante disso ou não? Olha, eu acho que tem alguma diferença dependendo do país que a gente for analisar, né? Eu não vou saber te falar agora exatamente como é que funcionam as penalidades em cada país, mas como a nossa pena aqui é muito baixa, né? A gente acaba ficando um pouco aquém, sim, dos demais países, embora tenha essa possibilidade que a gente falou de soma das penas, né? Mas em termos da proibição, a gente agora se igualou ao restante não do mundo ainda, mas de muitos países. Tá, perfeito. E você mencionou, né, até a questão ali dos beagles, de algumas ações, né, que já tiveram. Como que, né, de repente, ali o cidadão comum e tudo mais, ele pode distinguir as ações genuínas de proteção animal das tentativas de ganhar visibilidade da mídia, né?
como alguns casos de alguns resgates ali polêmicos de animais em laboratórios. Então, como que, de repente, né, o cidadão pode ter essa percepção? É outra excelente pergunta, porque nós temos visto muitos oportunistas, né, principalmente candidatos aí às casas legislativas no país inteiro. Essa pauta animal vem dando cada vez mais ibope, então a gente vê uns aventureiros, né, que não estão ligados à proteção animal de fato, que nem se interessam por animais verdadeiramente, mas eles tiram uma foto lá com o cachorrinho, com o gatinho, para conseguir se eleger, né? E quando eles se elegem, eles pouco ou nada fazem. Então, uma forma efetiva da gente saber é saber o histórico mesmo da pessoa, né? Porque a gente vê que tem parlamentares, felizmente não são todos, né? Esses que eu falei, tem parlamentares que são muito atuantes em defesa dos animais, né? Então, é sempre importante a gente ver o histórico. O que essa pessoa já fez, se ela tem um histórico, seja como parlamentar ou não, né? A gente vê que alguns ativistas, às vezes, vão se candidatar. E nessa questão dos resgates, a gente tem, nesse caso do Instituto Royal, foram ativistas que já atuavam na causa, né? Claro que quando tem também esses casos muito midiáticos, sempre aparece um oportunista também no meio ali dos ativistas, né? Então, é isso. Eu acho que o mais importante é sempre tentar ver o histórico da pessoa, ver o que ela já fez, né? Ou ela está aparecendo agora só para conseguir aparecer mesmo. Perfeito. Yuri, uma outra coisa que eu acho que é um tema assim, super polêmico, né? Não está tão relacionado, na verdade, não está relacionado a essa questão da legislação aí, da proibição de testes em animais, mas eu acho que é uma discussão que vem à tona há muitos anos. E eu até agora há pouco eu estava escutando isso aqui na rádio, né? Que é a questão de rodeios. Tem cidade que às vezes proíbe a realização de rodeio, porque né, pelo motivo ali de maus tratos a animais, mas por outro lado a gente tem muitas vezes que é uma manifestação cultural. Como que fica isso, né? Como que você vê essa questão assim? Que na verdade era uma análise que eu estava fazendo. É possível eu ter a realização dessas festas sem causar maus tratos aos animais? Porque eu acho que se houver essa possibilidade, né, como muitas vezes é uma questão mais, uma festa mais cultural e tudo mais, eu acho que talvez não tenha problemas, né? Mas até aqui em Campinas tem uma lei que proíbe até a exposição de animais, né? Então, feira ao ar livre, até feira para adoção. Na verdade, você não pode mais expor os animais, né? Em feiras, em eventos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho assim do seu ponto de vista em relação a isso, né? E eu sei que muda para cada localidade, porque daí se a gente parar para pensar no Brasil, né? Mais aqui, não só o estado de São Paulo, mas interior, Mato Grosso, Goiás, a gente tem a questão dos rodeios muito forte. Mas a gente também já teve discussão sobre a briga de galo, né, galo de briga no Rio de Janeiro, a rinha, né? Daí eu acho que, não sei se muda, mas eu acho que realmente para o galo, nessa questão da briga, eu acho que vai ali para maus tratos, eu acho que você sempre deixa o animal mais hostil para que, de fato, ele acabe brigando, né? Se a gente extrapolar para outros países, a gente tem as touradas na Espanha. Eu, sei lá, acho que há 25 anos atrás, mais ou menos, eu tive o desgosto de ver, né, de assistir realmente uma tourada, e para mim, não sei se foi aquela tourada específica, foi gritante para mim os maus tratos em relação ao touro. Né? E assim, me doía, porque era assim, realmente era algo cultural, que todo mundo torcia para o toureiro e coitado do boi. Então eu fiquei me perguntando, né? É possível? Eu queria como que você vê isso? Né? Eu queria dividir um pouco aqui essa angústia, esse anseio em relação a esse tema. Esse realmente é um tema hiper polêmico, né? O meu ponto de vista pessoal é que essas práticas todas, elas são cruéis aos animais, né? E eu não tiro isso da minha cartola. Nós temos em cada uma dessas práticas, nós temos já vários estudos, vários laudos técnicos de médicas e médicos veterinários, biólogos,
explicando por que essas práticas são cruéis, né? Eu morei na Bahia há 5 anos, fiz meu mestrado lá, e lá a gente tem as vaquejadas, né? Até falando em regionalidades. Então, são todas práticas que são cruéis. Tanto é que, como você mencionou, o STF lá atrás já julgou que as rinhas de galo e a farra do boi, que tem em Santa Catarina, são práticas cruéis e, portanto, inconstitucionais, né? Em 2016, o STF julgou também as vaquejadas, dizendo que essas práticas são cruéis. E até falando essa questão de cultura, a ministra Carmen Lúcia, na época desse julgamento, ela disse que não é porque algo é tido como cultural, tradicional, que é imutável, né? A gente vai evoluindo enquanto civilização e vai abolindo algumas práticas que são bárbaras, que são cruéis, né? O que aconteceu em 2016? O STF teve esse julgamento da vaquejada, julgou a prática inconstitucional, e aí ocorreu o que a gente chama de efeito backlash, ou efeito ricochete. O Congresso promulgou, na sequência, a Emenda Constitucional 96, de 2017, que incluiu lá no artigo 225 da Constituição um parágrafo 7º que fala que não vai ser considerada cruel uma prática esportiva que seja reconhecida como manifestação cultural, né? O que para mim é uma aberração, porque quem tem a capacidade técnica de dizer se algo é cruel ou não é o veterinário, né? Então não é uma lei e nem um órgão, que no caso aqui teria que ser o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que por enquanto não tem nenhum reconhecimento de nenhuma dessas práticas como cultural, né? Nem rodeio, nem vaquejada, nem rinha, nem farra do boi, nada disso. Então, mesmo se o IPHAN vier a falar sobre essas práticas, eu entendo que o IPHAN também não tem capacidade técnica para isso. Porque o IPHAN é composto por arquitetos, antropólogos, sociólogos, né? E não por veterinários. Então, nós estamos hoje nessa situação. Como teve essa promulgação da emenda 96, você começou sua fala falando dos rodeios, né? A gente tem visto, de fato, uma profusão de leis autorizando rodeios, regulamentando rodeios, né, nos municípios. A gente vê isso voltando com mais força, né? E aí, por outro lado, tem decisões judiciais, em alguns casos, proibindo, né, as práticas. Como sempre foi, os municípios anunciam os rodeios e aí as associações, os ativistas ajuizam ações e conseguem liminares para proibir os rodeios, sempre com base nesse argumento da crueldade, né? A gente tem, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, uma outra prática que chama pega do porco, né? Como a gente tem a pega do bode lá no Nordeste. A gente tem uma infinidade de práticas no Brasil todo. E aí é sempre essa mesma história. Ajuizam-se ações e aí os juízes, às vezes não, mas às vezes concedem as liminares, né? Então, é um tema que continua polêmico. A gente não teve uma solução disso por meio do julgamento da ADI da vaquejada, como a gente chama, infelizmente, e muito menos da emenda 96. É um tema que vai continuar sendo discutido, mas, no meu ponto de vista, essas práticas teriam que ser abolidas. Uma última contribuição sobre esse tema, de fato, a gente tem as festas do peão aqui em São Paulo, a gente tem as vaquejadas no Nordeste, mas até como forma de sugestão, eu acho que essas festas podem continuar acontecendo, porque a gente sabe que tem shows, tem outras atividades, né? Então, essas festas podem continuar acontecendo sem a utilização dos animais. A gente pode fazer sem ter a atração em si, ou com atrações. A gente já tem, né, a questão do rodeio, a gente tem aquele touro lá mecânico, enfim, e outras coisas podem surgir. A gente tem algumas manifestações culturais, principalmente na região norte do país, como o Bumba Meu Boi, por exemplo, que utilizam simulacros, né? Não utilizam animais, utilizam aqueles grandes bonecos, enfim. Então, eu acho que a gente consegue evoluir enquanto civilização, mantendo as tradições culturais, mas sem a crueldade animal. Porque, Yuri, assim, na sua fala toda, né, e refletindo um pouco até na pergunta que eu te fiz, se a gente parar para pensar, né, acho que na primeira definição que você trouxe, que os animais são seres sencientes, então que eles, né, eles sentem, eles têm dor e tudo mais,
muitas vezes, né, tem até os que defendem que só o fato de você deixar um animal confinado, né, o estresse, ao barulho, aquela iluminação forte, tudo isso já seria maus tratos. Né? Não preciso nem avançar em outras questões, mas só o ambiente de uma festa desse tipo, talvez isso já enquadraria em maus tratos aos animais. Né? Então, acho que, e é o que você falou, né? Acho que do próprio voto aí da ministra Carmen Lúcia, a sociedade evolui, a gente precisa evoluir, né? Então, aquilo que talvez era uma prática cultural lá atrás, por um determinado entendimento, a partir do momento que a gente cria né, tem uma consciência a mais, um respeito maior para a questão ambiental, né, para os seres vivos de uma maneira geral, nada mais justo que a gente também evolua nesses entendimentos e deixem essas práticas de lado, né? Então, realmente faz sentido. E daí uma outra pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que também está relacionado a essa questão aí de maus tratos, e que eu acho que é muito comum no Brasil inteiro, é muitas vezes você ter animais silvestres com pessoas, né, nas residências. Então, muitas vezes papagaio, sei lá, tartaruga hoje mais nem tanto, né? Mas tinha uma época que muita gente tinha tartaruga. E muitas vezes, às vezes até o pessoal pergunta, né? O animal, sei lá, ele veio da natureza, ele não tem anilha. Como que eu faço para regularizar? Né? Primeiro que eu acho que não cabe regularização de um animal desse tipo. E como que você vê isso, né? Você também enxerga isso, por mais que a pessoa fale assim, não, mas o animal veio, não fui eu que trouxe, ele fica todo dia, e não sei o quê, ele se habituou. Isso a gente pode considerar como maus tratos, né? Como que o judiciário, como que a legislação, ela tem visto isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero entrar com uma ação para eu poder ter o animal. Mas eu não sei se realmente... Eu acho que vai ao contrário do que tudo a legislação acaba preconizando, né? Então, também queria escutar um pouco de você. A gente tem até uma campanha aqui no Brasil que Silvestre não é pet, não sei se você já ouviu, né? Porque, infelizmente, a gente tem visto aí, nos últimos tempos, porque, de fato, né, você mencionou, papagaio, que são os psitacídeos, a gente tem os jabutis, né? Só que de uns tempos para cá, a coisa começou a aumentar. Então, as pessoas começam a ter macacos, né, de várias espécies, e outros animais. E no mundo mesmo, afora, a gente vê muitos lugares em que as pessoas têm felídeos, grandes felídeos, né, nas suas casas, enfim. Eu vejo isso com muita preocupação. No Brasil, nós temos uma das maiores biodiversidades do planeta, né? Nós vimos aí um aumento da invasão dessas áreas, por causa de pecuária, o crescimento das cidades, etc. Né? A proximidade dos limites também, então nós tivemos aquele caso lá no Amazonas, da capivara filó, que também ficou nacionalmente conhecido, né? Em que, infelizmente, houve uma interferência ali muito grande da sociedade, criticando até as ações do IBAMA, que assim como o IFAM, que eu estava mencionando, o IBAMA é um órgão técnico também, né? E não deve ceder a pressões populares nem políticas. Então, ali, o rapaz mora numa região de floresta, proximidade com os animais, mas tinha todo um histórico, né, de pegar animais, inclusive até um preguiça, e colocar ali dentro de casa e ficar postando isso nas redes sociais, que tem um papel deseducativo muito grande também, né? Então, eu vejo com muita preocupação. A nossa legislação ela ainda é muito frágil com relação a silvestres, está lá na Lei de Crimes Ambientais também. Também temos várias iniciativas no Congresso para aumentar a pena, para tornar a legislação mais dura. Nós somos um dos países em que mais participamos do tráfico de animais silvestres no mundo, né? Existem várias organizações, inclusive internacionais, trabalhando dia e noite contra o tráfico. Então, a situação é toda complicada. Mas com relação a essa questão de pet, a gente tem que ter cuidado porque tem a campanha Silvestre não é pet. De novo, são técnicos explicando para a gente que é diferente você ter em casa um cachorro, um gato, né? E você ter uma arara, que muita gente
né? Quer ter arara, quer ter serpente. A gente teve o caso daquele cara de Brasília. E aí o céu é o limite, né? Você falou de anilhas. Uma vez eu fui consultado por um casal que tinha uma arara e o órgão ambiental foi lá e queria levar a arara embora porque a anilha, eles não tinham documentação. E aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, às vezes a própria documentação é falsificada, a anilha é falsificada, né? Então, se o órgão ambiental está dizendo que essa documentação, no caso eu não me lembro se não tinha ou se era falsificada a documentação, e o cara que me consultou falou, não, eu não vou devolver. Eu orientei ele, eu falei, você tem que devolver a arara, porque é um animal silvestre, provavelmente ela é oriunda do tráfico, né? Você tem que devolver esse animal para ele ser reintroduzido na natureza. Essa foi a orientação que eu dei, que eu acredito que ele não tenha cumprido, né? Então, a gente tem esse problema. A gente precisa, até teve uma outra pergunta que você fez antes, da fiscalização, eu acho que também é sempre importante a gente falar sobre a educação, né, e a conscientização da sociedade, em todos esses temas. E no tema dos silvestres não é diferente. Então, a gente precisa trabalhar nessa conscientização da sociedade, no sentido de que os animais silvestres, eles não são como os nossos pets, né? Eles devem viver na natureza, para o próprio bem-estar deles, para não haver maus tratos, e também porque eles têm funções ecológicas, né? Funções ambientais. Então, se a gente começar a tirar todos os animais que tem das florestas e colocar dentro das casas, né, a gente vai antecipar ainda mais o colapso, né, que nós já vivemos hoje, ambiental, climático. Então, eu vejo com muita preocupação essa situação. Acho que é outro tema bem complexo e a gente precisa, então, de uma legislação mais rígida e de uma maior conscientização da sociedade. E já adianto também que a minha opinião pessoal é contrária a ter esses animais dentro das casas, né? E só para não deixar de responder também, como que os tribunais têm entendido. Infelizmente, a gente vê algumas decisões determinando que o animal permaneça com a família, né? Porque às vezes a argumentação é assim, mas esse papagaio já está comigo há 15 anos, há 20 anos. Mas o que os técnicos falam esse é um tempo até curto em relação ao tempo que esse animal pode ainda viver, né? Então, ele vai passar a maior parte, dependendo do caso da vida dele, na natureza. Ele tem condição de se readaptar. Pro animal vai ser melhor, né? Mas o judiciário ainda, às vezes, entende que, como já existe um vínculo ali com aquela família, que o animal deve permanecer com ela. Né? Não, e você sabe que, assim, foi até algumas decisões que eu vi do judiciário que me trouxe essa curiosidade, né? Porque para mim, é o que você comentou, né? Animal silvestre, ele não é pet, e isso daí, na verdade, é um crime. Então, tudo que é crime, você não tem como regularizar, porque é ilegal. Você regulariza aquilo que é irregular, não ilegal, né? Mas me chamou a atenção um pouco algumas dessas decisões no sentido da manutenção do animal em relação, né, àquela família. Eu até entendo o vínculo, mas a partir do momento que você também permite, você incentiva, né? Então, de forma... você deseduca a população. Então, realmente, eu acho que é importante. E daí, Yuri, você mencionou uma questão, que a questão da falta ali, eu não sei se tem alguma lacuna na legislação em relação a essa questão da proteção animal, se as penas são fracas, né, se a gente deveria ter uma penalidade um pouco mais rígida, muito embora também muitas dessas famílias, às vezes, não tenham uma instrução muito elevada, mas eu queria que você me falasse assim, o que falta, né, para o Brasil para avançar nessa questão aí da proteção dos animais e, eventualmente, se existe alguma lacuna, o que a gente pode fazer para melhorar? Eu tendo a dizer que falta tudo, né? A gente precisa, em primeiro lugar, de conscientização, de educação, né, da população, e não só a educação animalista que a gente chama, mas a própria educação ambiental, que a gente já tem desde a Constituição de 88, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, mas a gente vê que na prática ainda falta muito para a gente ter, de fato, uma educação ambiental que esteja a contento, né?
O próprio fato de ter pessoas que ainda insistem em ter animais silvestres nas suas casas, ou como a gente vê muito com cães e gatos, principalmente cães, que são mantidos acorrentados, né? Que são mantidos em condições indignas, insalubres. A gente tem o caso das acumuladoras, né? A própria questão dos animais de produção, a gente ainda tem muito que avançar, porque o Brasil ainda é um pouco resistente à questão do bem-estar animal, né? A gente cria muitos animais ainda em sistema de confinamento, e o sistema de confinamento ele é intrinsecamente cruel, não tem como escapar disso, né? Você deixar as galinhas, que são seres sencientes, assim como os cães, elas passam a vida inteira delas presas em gaiolas, né, para botar os ovos. Então, qualquer área que a gente for analisar dos animais, a gente ainda vê uma falta de consciência da população. Entender que os animais são seres sencientes, que eles precisam ser respeitados, né? E com relação à legislação, a gente sim precisa de penas mais duras, né? Com certeza. Porque essa pena que a gente tem na lei de crimes ambientais, ela até, a gente diz que é um estímulo para o crime, né? E para a impunidade. Então, infelizmente, a gente vê que a gente vem precisando de casos bárbaros, extremos, para conseguir aumentos na pena. Então, a gente teve o caso do Sansão, né? O cão que teve as patas decepadas. Aí conseguimos aumentar a pena para cão e gato. Agora precisou o cavalo branco de Bananal ter as pernas decepadas para a gente ver um aumento da pena para equídeos, né? E, infelizmente, a gente vai precisando desses casos para ir aumentando. Dos silvestres, eu não sei o que vai precisar acontecer ainda para a gente ter um aumento efetivo da pena para combater o tráfico, para combater a caça, né? O que a gente vê é um declínio populacional. Por exemplo, a gente tem as onças pintadas, que são um dos nossos cartões postais, vamos dizer assim, né? É um animal brasileiro, um animal que está em risco de extinção, que continua sofrendo pela caça, pelo tráfico, pelo desmatamento, né? Então a gente precisa, eu penso que desses dois, que não são nada simples, mas são esses dois caminhos, né? A educação, a conscientização, que eu acho que, por exemplo, vocês aqui com esse espaço que vocês abriram, vocês estão contribuindo para isso, né? Para essa conscientização da população. A gente tem, nós advogados, fazemos o que nós chamamos de judicialização do direito animal. Então, levar esse tema também cada vez mais para o judiciário é importante, porque a gente vai também trazendo essa consciência, né? A gente tem, por exemplo, o caso do elefante Sandro, lá em Sorocaba, no zoológico, que está causando bastante polêmica nas redes sociais e na sociedade, porque é um elefante que vive em cativeiro. Nós tivemos uma decisão judicial determinando a transferência desse elefante para o Santuário de Elefantes, que fica na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Porém, a Prefeitura de Sorocaba recorreu da decisão, né? Então, agora nós estamos nesse impasse para saber se o Sandro vai ser transferido ou não. O Santuário de Elefantes já tem vários elefantes lá, atualmente todas fêmeas, mas que vieram justamente de outros zoológicos, inclusive zoológicos na Argentina. A Argentina já é um país que não tem mais elefantes em cativeiro, né? O santuário ele tem uma área imensa de área virgem, nativa, em que esses elefantes conseguem ter uma vida mais próxima possível do natural, né? Então, são esses espaços democráticos de conscientização, seja pela mídia, pelo judiciário, que vão fazendo a gente avançar. E, por outro lado, a parte legislativa, que também depende um pouco dessa pressão, né, social, da pressão da imprensa. Então, eu vejo como esses passos que não são fáceis, que não vão ser rápidos, mas que a gente tem que continuar trilhando. Não, perfeito. E, assim, no meu ponto de vista, né, se a gente fizer um comparativo em relação a outras ações que já aconteceram, não relacionadas à questão ambiental, mas vou dar um exemplo bobo, né? A questão do cinto de segurança. Há anos atrás, ninguém usava, não era obrigatório, e começou, né, um incentivo, uma política pública, propaganda, uma conscientização e uma fiscalização em relação a isso, com a aplicação de penalidades mais severas. Então, se a gente não tiver um conjunto dessas ações, no meu ponto de vista, Yuri, se a gente não tiver uma conscientização muito forte da população, da questão que é crime,
né, de que silvestre não é pet, que não adianta eu ter, que depois eu regularizo, porque o brasileiro tem muito isso ainda, né, do jeitinho. Eu fico, vai, não sei, e depois eu dou um jeito. Então, se a gente não quebrar essa ideia, esse imaginário que todo mundo tem, fiscalizando e com penas severas, realmente acho que a gente não muda esse jogo, né? Então, eu achei que é uma combinação, não é uma ação única, mas é uma combinação de ações para a gente realmente mudar a questão aí dos animais de um modo geral, né? Yuri, aproveitando, eu queria pedir para você deixar aqui uma mensagem para a nossa audiência. Joia. Só antes, vou aproveitar o tempo, Renata, para falar duas coisas rápidas. Você falou do cinto de segurança, a gente pode lembrar do cigarro também. Né? Também. Eu tenho feito esse paralelo na minha tese de doutorado, porque eu mesmo sou ex-fumante, né? Quando eu comecei a fumar, era adolescente, na década de 90, a gente nem... Era legal fumar, todo mundo fumava, né? E eu fico às vezes lembrando que se podia fumar dentro de avião até, dentro de restaurante, dentro de cinema, na sala de aula, nas faculdades, né? E hoje é uma coisa totalmente impensável. E a gente olha e fala que absurdo que era, né? E foi através também de trabalho de décadas de políticas públicas, de conscientização, né? Você começou a ter as imagens nos maços de cigarro. Então é isso, né? Um outro exemplo bacana. Uma outra coisa rápida, só com relação aos silvestres, quando você fala de regularização, a gente tem um problema no Brasil ainda que precisa ser regularizado, que é a questão das listas PET, né? Que é justamente você poder ter assim uma lista falando, você pode ter como pet, então, sei lá, né, primatas, serpentes, sei lá o quê. Então a gente precisa regularizar isso de modo que não seja uma possibilidade, por exemplo, cada estado ou cada município, ou enfim, né, a gente ter várias listas pet, a gente precisa determinar que, de fato, silvestre não é pet de modo geral. E a mensagem que eu deixo é sempre de conclamar, né, chamar a população à ação, à consciência e à ação. Né? E essa ação é sempre de levar essa conscientização adiante. Eu sempre falo que somos sementes, né? Então a gente tem que ir se multiplicando, levando essas informações, essa consciência para todos os locais onde a gente puder, e a ação de exercer a cidadania. A cidadania não é votar de 4 em 4 anos. Né? A gente precisa frequentar as casas legislativas. Né? No Brasil, a gente tem essa cultura assim, que é tudo muito distante. Né? A gente, tudo bem, não pode ir para Brasília toda hora, mas você tem a Câmara de Vereadores em cada município. Né? Os vereadores a gente elege, a gente pode ir lá e deve bater na porta dele e falar, e aí, o que você está fazendo? Né? Eu estou com uma ideia aqui de um projeto de lei, você não quer apresentar? Né? Enfim, e daí para mais. É a mesma coisa com deputados estaduais e com deputados federais e senadores. Mesma coisa com o executivo, mesma coisa com o Ministério Público, como eu disse mais cedo, sempre fazer denúncia. Hoje em dia é muito fácil fazer denúncia, você faz pelo site do Ministério Público, não tem muito segredo, né? Chamar sempre a polícia também quando você tem uma situação de maus tratos, né? Muitas vezes vai ter resistência da polícia, porque a polícia também ainda não está educada, né? Ela acha que é uma coisa menor, que não é crime, mas é crime, está aqui na Lei de Crimes Ambientais, né? E ajuizar ações, enfim, fazer esse papel bem ativo mesmo de provocar os órgãos, de provocar os tomadores de decisão a agirem, tá? Não, perfeito. Acho que o que você falou é super importante, né? Você mencionou aí a questão dos políticos. Eu acho que o brasileiro tem um pouco hábito, na verdade, muitas vezes vai procurar o nome do político que vai votar um dia antes da eleição ou no dia, né? Primeiro, não escolhe de fato, e não escolhe pensando nas políticas públicas, muitas vezes a escolha é porque alguém falou que é bom, porque alguém falou que fez isso, ou porque ele prometeu tal coisa. Não. O que ele fez, né? O que ele faz? Qual que é a campanha dele? E mais do que isso, é a gente exercer nosso papel de cidadão, de cobrar, né? De fiscalizar, porque acho que a própria Constituição ela dá esse direito a todo mundo, né? É um direito-dever a proteção do meio ambiente. Então, acho que a população precisa ser mais consciente em relação a isso,
e, de fato, passar a exercer esses deveres que nós temos também, né? Yuri, queria te agradecer, foi muito bom esse bate-papo, tá? Queria já deixar o convite até para a gente conversar mais vezes, porque essa questão aí de tráfico de animais silvestres, essa questão dos animais é uma questão, acho que, super importante. Então, realmente, né, te agradeço e já deixo o convite aí para uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, e mais uma vez agradeço e parabenizo, né, vocês terem esse espaço aqui para discutir esse tema, para levar isso adiante para a população, e fico à disposição para outras ocasiões. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Yuri Fernandes Lima, advogado e professor de Direito. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.